gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê de volta, eu espero que esse vídeo encontre todos vocês muito bem. Hoje eu tô vindo aqui fazer um vídeo com muitas recomendações de livros pra você ler nas férias, agora final de ano, muita gente vai entrar de férias, seja férias coletivas do trabalho, seja férias de faculdade, seja um recesso ali, pouquinho de final de ano, e com isso muita gente também aproveita aí pra colocar as leituras em dia, pra começar um novo livro, se aventurar numa nova história. Então por isso eu fiz aqui uma lista com livros pra pessoas de vários gostos literários. Eu acho que essa lista é bem completinha, contempla muitos tipos de leitores e espero muito que vocês gostem dessas recomendações. Só que antes de eu falar com vocês sobre todos esses livros, gostaria de te lembrar pra deixar o curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito na entrega do meu conteúdo. O YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo e acaba também entregando ele para outros leitores, então se você puder fazer isso, você me ajuda demais. Também quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, ativar o sininho, que assim você recebe todas as notificações. E eu vi um dado do YouTube esses dias que eu fiquei chocada, que muita gente assiste os meus vídeos e não é inscrita. Então aproveita, você que consome o meu conteúdo, que assiste os vídeos que eu publico aqui no canal, se inscreve, vai, assim você ajuda a gente a chegar mais perto ainda dos 50 mil inscritos. Bom, como eu falei pra vocês, tem livros pra todos os tipos de leitores. Tem não ficção, tem clássico, tem livro leve, tem leitura gostosinha. Então vamos para essas recomendações, porque eu tenho muitos livros e o vídeo vai ficar grande. Então já vou pedir desculpa, começar pedindo desculpa, porque vai ficar grande, gente, foi mal aí. Bom, período de férias, final de ano, início de um ano novo, as pessoas estão ali com expectativas pro ano que tá se iniciando. Tem também muitos planos, enfim, né? É um momento muito, eu acho, de inspiração pra muita gente, sabe? Acho que muita gente para refletir sobre a sua vida, sobre o que quer fazer ainda, sobre o que gostaria de ter feito no ano que tá acabando e que não conseguiu fazer. Enfim, é um momento que eu acho que as pessoas ficam bastante reflexivas sobre a vida como um todo. Eu, pelo menos, me enxergo muito aí dentro dessas características. Então, pra você que vai entrar de férias e também se sente assim no final do ano, eu vou recomendar O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes, que é um livro de não ficção em que a gente vai acompanhar a trajetória da Shonda Rhimes, que é uma showrunner, é a pessoa responsável por algumas séries de sucesso como Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder. Ela também tá por trás da série Bridgerton, da Netflix, que tá adaptando a série de livros, né, da Julia Quinn. Ou seja, uma mulher super, assim, bem-sucedida, sabe? Um mulherão que conquistou muita coisa ao longo da sua vida, mas que também passou por um momento da vida em que ela sentia que ela não tava vivendo o máximo de possibilidades possíveis, sabe, pra vida dela, porque ela tinha muito medo de aceitar, dizer sim a coisas que desafiariam ela pessoalmente. Então ela era uma pessoa que negava muito as coisas, até que ela decidiu fazer como uma espécie de meta, assim, uma resolução de passar um ano aceitando situações que desafiam ela. Então ela passou a dizer sim pra muita coisa que ela, por medo ou por insegurança, diria não, negaria. E quando ela passa a dizer sim para essas coisas, ela aprende muito sobre si mesma, ela aprende muito sobre as suas possibilidades, sobre as suas limitações, sobre até onde ela se sente confortável em ir. Enfim, entende muito sobre seus próprios limites, sobre a sua própria vida, sobre quem ela realmente é. Além de que ela vive também coisas realmente muito incríveis e abre também portas para outras coisas na vida dela. Esse livro foi muito inspirador para mim. Eu acho que é um livro que em algum momento da minha vida eu quero reler, porque eu acho que em muitos momentos da nossa vida a gente pode se encontrar nessa situação de, não sei, se sentir preso, sabe, no lugar onde a gente tá, sem muita perspectiva de pra onde a gente quer ir, ou até muitas vezes tendo uma noção do que a gente quer fazer, mas não tendo talvez a coragem de dizer sim pra aquilo que desafia a gente. Às vezes a gente deixa o medo paralisar a gente e impede a gente de fazer muitas coisas grandiosas que estão esperando a gente. Então deixo aqui essa recomendação de um livro que eu amo, de não ficção, e que também é super curtinho. Acho que vai ser uma boa pegada aí, né? Uma boa pedida para as suas férias. Clima de férias, aqui no Brasil pelo menos, é muito clima de praia, piscina, né? Já que a gente passa aí essas férias de final de ano torrando no verão brasileiro. Então eu vou recomendar o Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Reid, que é um livro que se passa aí, né, nesse ambiente de praia, e é muito incrível como que essa autora consegue transportar a gente
para esse cenário de Malibu. Aqui nesse livro a gente acompanha os filhos da família Riva, do grande cantor, né, de grande sucesso, Mick Riva. Se você já leu outros livros da Taylor Jenkins Reid, como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ou até mesmo Daisy Jones and the Six, você já conheceu o Mick Riva, você já sabe quem ele é. Pois aqui nesse livro a gente acompanha, assim, com o protagonismo, os 4 filhos dele, mas a gente também tem muito sobre a vida do Mick Riva, sobre as ambições dele quando ele era mais jovem, sobre como ele sempre teve essa visão grandiosa da sua carreira, ele sempre lutou muito por isso. Como também no passado a gente acompanha o Mick Riva, o seu relacionamento conturbado, as suas dificuldades, né, pessoais, profissionais, enfim, fica indo nesse passado e presente. No presente a gente acompanha, como eu falei, os 4 filhos do Mick Riva, e a gente tem uma escadinha assim, né? Tem a Nina Riva, que é a mais velha, os 2 meninos ali que são os 2, né, que vieram depois, e a mais novinha ali que é a Kit, que é uma adolescente, e eles todos vivem, né, em Malibu, cada um ali tá dentro de uma carreira voltada para algo mais artístico, digamos assim. A Nina Riva é uma modelo, surfista, né, de biquínis e tudo mais, ela é muito famosa pela sua vida de modelo. Tem os irmãos ali também que trabalham cada um com alguma coisa voltada para fotografia, e a Kit, que é adolescente, que gosta muito de surfar e tudo mais, né, ainda não tem nenhuma vida profissional muito bem estabelecida, mas algo muito importante que acontece todos os anos na vida desses irmãos é a festa da Nina Riva. Todo ano ela dá uma festa de arromba que realmente chama muita atenção, muita gente espera muito por esse evento porque são festas realmente grandiosas. E a gente já começa o livro com uma informação de que Malibu é uma área muito propensa a pegar fogo, e que no dia que a Nina Riva dá essa festa, no ano de 1983, eu acho, 83, Malibu vai pegar fogo de novo. E daí a gente fica, será que esse fogo é literal? Ou será que esse fogo é mais uma metáfora para essa festa que vai acontecer da Nina? A gente não sabe, mas a gente vai descobrindo ali aos poucos o que vai acontecendo para criar esse fogo. E, gente, assim, são segredos, situações, coisas que vão surgindo ao longo desse único dia dessa festa que fazem o livro, assim, tão instigante que a gente termina o livro realmente roendo unha pra saber o que vai acontecer, no que vai dar o destino de todos esses irmãos. Acontece muita coisa, muitos segredos sendo revirados, muita situação tensa, mas também muita coisa bonita acontece, porque o relacionamento desses irmãos é muito bonito. Então eu deixo aqui a recomendação desse livro, que é bem leve, rapidinho, e também aí a cara dessa coisinha de férias, sabe? Férias de verão. Eu acho que esse livro aqui pode agradar você também. Também da mesma autora, eu vou indicar o Daisy Jones and the Six, que é um livro que se passa ali em Los Angeles, né, Califórnia e tudo mais, mas a gente não tem tanto essa coisa assim de férias, mas é um livro que eu acho que é bem a cara das férias. Aqui a gente tem um livro que é narrado num formato meio que de documentário, e a gente acompanha a formação da banda Daisy Jones and the Six, a gente conhece todos os seus integrantes, e a gente vai também indo bem a fundo desses personagens, desses integrantes, sabe? De tudo que tá acontecendo na vida deles, de onde eles vieram, quem eles são, pra onde eles estão indo, o que acontece quando a banda se forma, quais são os principais, digamos assim, dificultadores dessa banda. A gente tem como protagonistas dessa história a Daisy Jones, que é a vocalista da banda, e o Billy, que é um guitarrista e segundo vocalista também, mas ele é a pessoa que também escreve, né, compõe músicas, e a gente vê ali também todo o embate entre ele e a Daisy Jones, porque ela também é compositora, ela quer fazer parte das composições. Enfim, gente, é realmente um livro muito de construção de personagens, eu acho que para além da construção da banda, é muito sobre construção de personagens, de pessoas, e é incrível, é um livro muito, muito bom, que eu recomendo demais, e acho também que combina bastante aí com as férias, então fica aqui a dica. Muita gente entra de férias e decide que vai se aventurar em clássico, que agora que tá com tempo livre, vai pegar o clássico pra ler, vai se, né, dedicar a ler clássicos. Então eu vou indicar 2 aqui que eu acho que são boas leituras para as férias. Um deles porque talvez você pode precisar de um pouquinho mais de tempo, sabe? Pode ser um livro que vai demorar um pouquinho mais. E o outro porque é um livro muito viciante. Na verdade, eu acho que esses 2 livros são muito viciantes. Você não consegue parar de ler, mas um deles você precisa de um pouquinho mais de tempo, porque, não sei, acho que pode ser que você demore um pouquinho mais pra ler. O primeiro é o Jane Eyre. Eu
adoro esse livro. É um livro que eu considero, assim, completo. Isso porque esse livro engloba tanta coisa, sabe? Ele tem cenas de comicidade, ele tem cenas de emocionar, de fazer o leitor, sabe, ficar de olho cheio de lágrimas. Tem também um pouco de suspense dentro da história, também tem romance. É um livro que, assim, tem de tudo, muito completo. E a gente acompanha, então, aqui nesse livro, o romance de formação da Jane Eyre, que é a nossa protagonista. A gente conhece ela quando ela ainda é uma criança. Ela é uma criança órfã que ficou sob o cuidado do tio, só que esse tio acabou falecendo também. E daí ela acaba ficando sob os cuidados da esposa desse tio, que é uma mulher que não quer ter nenhuma responsabilidade com a Jane. Ela despreza a Jane totalmente desde criança. E esse desprezo da tia para com a sobrinha acaba também passando para os primos. Ela sofre muito na mão dos primos. E enquanto eu lia Jane Eyre, eu ficava muito me lembrando do Harry, sabe? Harry Potter. Ele ficou também sob os cuidados dos tios, tinha um primo também ali que maltratava muito ele, assim como a Jane Eyre. Então, enquanto eu li, eu lembro até de ficar me perguntando, nossa, será que tem relação Jane Eyre com Harry Potter? Pode ser, né, que a autora tenha inserido ali nessa personagem certas características sofridas da infância de Jane Eyre, que faz com certeza a gente se afeiçoar muito à personagem, a, enfim, ter certo cuidado e carinho para com ela. E a gente acompanha então o crescimento dela, depois que ela sai da casa da tia, ainda bem jovenzinha, e vai para uma espécie de internato para meninas, para estudar, para se ver livre daquela vida que ela tinha de cão na casa da tia, do caso. E daí a gente acompanha o crescimento dela dentro desse orfanato, as amizades que ela faz, toda a sua astúcia, como que ali em algum momento ela vai passar a ser uma tutora, né, aquela mocinha que dá aula para filhos, né, de, enfim, pessoas realmente importantes ali na Inglaterra. Em algum momento ela vai ter a esperteza de colocar um anúncio no jornal procurando emprego, gente, uma mulher no século XIX procurando emprego na Inglaterra num jornal. Olha que revolucionária foi Jane Eyre. E ela acaba fazendo isso, ela consegue um emprego então na casa do Sr. Rochester para dar aula pra tutorada dele. E é a partir daí que a vida da Jane toma outros rumos, né? Ela começa a trabalhar, ela conhece novas pessoas, surge ali talvez um interesse amoroso, surge também ali um suspense, um mistério envolvendo essa nova casa. Enfim, gente, a história só cresce. A partir daí a história só cresce, só cresce. A gente só se... não sei, eu me maravilhava com essa personagem cada vez mais, sabe? Ela é uma pessoa de muito... Ela é muito certa dos valores dela, sabe? Isso é uma coisa que você percebe o livro inteiro. Ela sabe muito bem quem ela sabe certinho no que ela acredita, quais são os valores dela, e ela não abre mão disso por nada. Tem também bastante de uma criação religiosa na vida da Jane Eyre, e isso também é muito da biografia da autora, no caso aqui, a Charlotte Brontë, já que as irmãs Brontë eram filhas de um vigário, se eu me lembro bem. Então, assim, a Jane Eyre é uma das minhas personagens favoritas de todas, porque eu realmente fiquei muito admirada e me senti muito inspirada pela pessoa que ela é, sabe? De toda a certeza que ela tem sobre quem ela é, sobre o que ela quer e sobre o que ela não faz porque não tá de acordo com a pessoa dela, sabe? Ai, ela é incrível, eu amo essa personagem e deixo aqui de recomendação também pra você essa leitura. Vai ser um livro aí que você vai ler super rápido, você vai mergulhar nessa história e eu acho que é um clássico que vai preencher as suas férias aí com muitas coisas, porque é um livro completo. O outro clássico que eu acho que talvez você precise de um pouco de tempo, porque pode ser que você demore um pouco mais pra ler, mas que ainda assim eu acho incrível pra ler nas férias, é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E esse livro eu acho que você vai demorar um pouco mais pra ler, porque ele pode ser traiçoeiro. Digamos assim, ele pode ser muito confuso em alguns momentos, sabe? A gente tem a história aqui de uma família, a gente acompanha várias gerações da mesma família, e nessa família acontecem, assim, coisas repetitivas, principalmente os nascimentos dos filhos. A gente tem os filhos aqui da primeira geração dessa família, aí onde tudo começa, que são o Aureliano e o... como é que é o nome do outro, gente? Já até esqueci, eu li no começo do ano esse livro e já não me lembro mais. Mas aqui tem uma árvore genealógica, eu consigo ver e lembrar. Mas, ó, são o Aureliano e o José Arcádio. E esses nomes, né, os nomes dos dois vão se repetir, assim, em vários outros membros dessa família que vão vir nas gerações seguintes. Então, por isso, tanto com relação aos nomes quanto com relação às características desses personagens, sabe? As personalidades muito parecidas. Pode ser um livro difícil nesse aspecto, mas ainda assim é um livro que pra mim, pelo menos, foi muito envolvente. São vários acontecimentos, assim,
surreais que vão acontecendo ao longo dessa história. É um livro que, como eu falei, a gente acompanha aí, né, várias gerações dessa família, mas que tem uma força do feminino tão forte aqui, porque a Úrsula, que é a matriarca, ela vive por muito tempo e ela faz parte da geração, sabe, de várias gerações ali da família e, gente, acontece muita coisa interessante nessa história. É até difícil falar sobre 100 anos de solidão, porque acontece muita coisa no livro. A gente vê muito de realismo fantástico dentro da história, a gente vê muito sobre acontecimentos surreais envolvendo os membros dessa família e, assim, é isso, sabe? Eu não tenho muito mais o que falar sobre esse livro, porque é só lendo mesmo pra você entender tudo que esse livro contempla. Então eu acho que essa aqui é uma boa leitura para as férias aí, pra quem tá procurando um clássico, porque nas férias, teoricamente, você tem mais tempo, né? Agora eu vou recomendar um livro que também é não ficção, mas ele tem muito a ver com férias, porque vai falar sobre um período fora, viajando, sabe? E o livro é o Quatro Estações em Roma, do Anthony Doerr. Nesse caso aqui é um não ficção, porque são relatos do autor vivendo em Roma por um ano, quando ele, a esposa e os bebês gêmeos deles se mudam para Roma para ele passar um ano lá trabalhando, estudando e tudo mais. Então as 4 estações que eles passam em Roma estão narradas aqui pelo autor. Tem muitos cenários, sabe, de Itália, de Roma. O autor também traz muito sobre as dificuldades que a família passou quando chegou lá, né, nesse país que eles não falam a língua. E, enfim, toda a dificuldade também de fazer tudo isso com 2 bebês. Tudo que todos eles cresceram, sabe? O quanto todos eles cresceram ali vivendo nessas adversidades. O lado ruim de estar longe de casa, o lado bom de se aventurar e de, sabe, viver uma vida com uma realidade completamente nova, completamente desafiadora. É um livro que foi pra mim muito inspirador, então eu acho que também que pra esse momento de férias, assim, de final de ano, início do ano seguinte, pode ser também uma grande inspiração. E eu deixo aqui a fortíssima recomendação mais uma vez pra que esse livro seja lido, porque essa aqui é definitivamente uma leitura super proveitosa e... Ai, gente, fiz várias marcações, já li várias aí, inclusive no vídeo exclusivo que eu fiz pra esse livro. Recomendo muito, gente, leiam esse livro. Eu acho que as férias é um momento ótimo pra ler, porque, né, estamos falando aqui de um livro em que, né, a gente vai acompanhar aí uma trajetória mundo afora desse autor. Ai, amei demais. Vou recomendar também o Me Chame Pelo Seu Nome, que se passa, inclusive, nas férias de verão. Olha só. Esse livro, inclusive, foi adaptado pro cinema, vocês já devem ter ouvido falar pelo título, né, ou no filme, ou do livro. E nesse livro aqui a gente tem um romance de verão, em que a gente vai acompanhar o Hélio e o Oliver. Na verdade, o Hélio, ele é o filho de um professor universitário que todo ano, nas férias de verão, recebe um aluno ali de pós-graduação para poder trabalhar junto com ele em alguma produção. Nesse ano aqui em que a gente começa o livro, ele vai estar recebendo o Oliver, que é um aluno norte-americano que vai passar esse verão ali na vila italiana desta família para poder fazer uma produção, né, de um trabalho junto com o pai do Hélio. Só que a gente vai ver se desenvolver ali todo o interesse do Hélio pelo Oliver e a gente tem toda essa questão da adolescência do Hélio, dessa autodescoberta dele, de ele não entender muito bem o que ele tá sentindo, por que o Oliver a princípio irrita tanto ele, depois ele vai entendendo que na verdade o que ele sente não é tanto irritação, mas mais algo a mais que ele não entende a princípio, até que ele começa a entender que é de fato um interesse genuíno e algo novo que ele nunca viveu. É um livro, gente, muito daquele tipo de romance arrebatador, sabe? De verão, aqueles romances de verão que são feitos pra acabar. Então é um livro que a gente acompanha o romance já sabendo que em algum momento isso vai terminar, porque é um romance de verão. O Oliver precisa voltar para os Estados Unidos. E eu acho a escrita desse livro tão bonita, é de uma beleza, assim, que eu fiquei encantada, sabe? Com toda a beleza desse livro. Também fiz várias marcações aqui e eu recomendo esse livro sempre que posso. Acho que é também uma ótima leitura aí pras férias, então fica aqui a recomendação. Por fim, o último livro que eu vou recomendar pra vocês é o Ofélia. Eu vou deixar a capa aqui porque ele tá difícil de pegar ali na minha estante. Ofélia é um romance que vai recontar a história de Hamlet, o clássico de Shakespeare, só que pela perspectiva da Ofélia, que é a prometida do Hamlet. Então a gente tem toda a história de Hamlet romanceada e narrada pela perspectiva da Ofélia. E é incrível, gente, é um livro tão bonito. Eu acho que esse livro é uma ótima pedida tanto pra quem já leu Hamlet, conhece a história, quanto pra quem não leu Hamlet, porque vai ficar querendo ler Hamlet, assim como eu fiquei. Nessa história a gente acompanha então a Ofélia, que é filha de um... Eu não lembro exatamente agora bem o que o pai dela faz, mas ela tem o pai e o irmão. O pai dela faz parte da corte ali do rei
né? Esqueci agora o nome do rei também, mas é da Dinamarca, né? Já que, enfim, Hamlet se passa na Dinamarca. E daí a gente acompanha ela se mudando para a corte, o pai, ela e o irmão se mudando para a corte. E é quando eles se mudam para a corte desse rei que ela vai ter contato, então, com o Hamlet. E eles vão, então, começar uma amizade, depois um interesse amoroso, e a gente vai vendo crescer ali aquele romance arrebatador que o Shakespeare criou lá na peça dele e que a autora trouxe de forma romanceada pela perspectiva da Ofélia. A gente vê no livro absolutamente tudo que acontece em Hamlet, só que de uma forma um pouco mais, digamos, detalhada, porque a autora traz de uma forma de romance pela perspectiva da Ofélia, então ela vai contando, assim, bem detalhadamente como que as coisas foram acontecendo, como que as coisas foram crescendo ali dentro da história. E tem muito também sobre a personagem Ofélia, sobre o que acontece depois do fim trágico, já que a gente, né, conhecendo Hamlet, a gente já sabe o que acontece no final. A gente acompanha também toda a obsessão que acontece dentro dessa história, né, pela morte ali do pai do Hamlet. E, enfim, gente, é um livro muito, muito interessante. Eu lembro também de achar uma leitura muito bonita, sabe? Todas as descrições que tem ali da história. E esse livro, gente, tem uma adaptação que ficou igualmente belíssima. Gente, maravilhosa essa adaptação. Eu vou deixar o trailer aqui embaixo também. E espero muito que eu tenha conseguido convencer vocês a ler algum desses livros. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo as suas recomendações de livros para as férias. Eu poderia recomendar vários outros, mas esse vídeo ficaria gigante, então eu vou ficar por aqui. Antes disso, eu só vou agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Muito obrigada, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!